Bons dias! E aí, tudo bem? Você já ouviu falar em vasos comunicantes? Fique comigo, daqui a pouco vamos falar disso. Saudações, querido e querida estudante! Sou o professor Delton. Estamos aí para mais um momento juntos. E neste vamos tratar de um assunto conhecido como vasos comunicantes. Se você não conhece, observe esta figura, o que que ela tem de importante, o que que ela nos mostra. Observe que ela é composta por alguns vasos e eles estão interligados. Vejam que o líquido aqui, ó, mostra todos eles interligados. Chamo a atenção para este vaso fininho, ele está aberto à atmosfera. Então, nele, a pressão atmosférica atua sobre a superfície do líquido. Nos demais vasos, eles estão tampados e, portanto, a atmosfera não age, não atua na superfície do líquido. O que temos acima da superfície do líquido e a tampa e até a tampa do vaso é um gás, ou mesmo ar, que não está em contato com a atmosfera. Sendo assim, destaco mais um ponto nesta figura, é que temos aqui um nível de referência, e a partir deste nível, nós vamos medir a altura da coluna de líquido sobre este nível, certo? E vamos chamar essa altura de Z1. Observem ainda que o Z1 é a altura do líquido a partir do nível de referência até a superfície do vaso 1, enquanto que Z2 é a altura a partir do nível de referência até a superfície do vaso 2, e assim por diante. Observem que a altura Z1, Z2 e Z4 são alturas menores do que Z6. Isso significa que o ar ou gás que está dentro desses vasos estão pressionando o líquido para baixo. E a pressão desses gases, esse gás em cada um dos vasos 1, 2 e 4, é maior do que a pressão da atmosfera. Por isso, empurrou o líquido para baixo. Enquanto que o vaso 5, vaso 3, a altura Z3 e Z5 são maiores do que a altura Z6. Isso significa que o gás contido no vaso 5 e no vaso 3 causa uma pressão no líquido menor do que a pressão da atmosfera. Beleza? Compreenderam como observar esses vasos comunicantes? Vou fazer uma pergunta. Observem a figura. Temos os pontos A, B e C no nível de referência. Qual é a relação entre entre a pressão desses pontos? Pressão no ponto A, pressão no ponto B e a pressão no ponto C. Como está relacionado estas pressões? A relação é de igualdade. A pressão no ponto A e no ponto B e no ponto C é a mesma, devido ao teorema de Stevin. Os pontos estão no mesmo nível e no mesmo líquido. Perceberam? Então a pressão tem que ser a mesma. Para chamar sua atenção, e por que que é isto? Como poderíamos calcular a pressão no ponto A que está abaixo do vaso 1? Você precisa da massa específica do líquido, da aceleração da gravidade e da altura Z1, que está aqui, ó, a partir do ponto A até a superfície do líquido no vaso 1, mais a pressão do gás em cima do líquido no vaso 1. Já a pressão no ponto B, que está embaixo do vaso número 3,
você depende também da massa específica, que é o mesmo líquido, da aceleração da gravidade e da altura Z3, mais a pressão que o gás está fazendo lá no vaso 3. Perceberam que Z1 é um valor pequeno, então este termo é pequeno, mas é compensado com a pressão P1 que o gás está fazendo, é maior do que a pressão P3. Daí, a soma desses termos dará o mesmo resultado. Por isso, as pressões são iguais. E o mesmo acontece no ponto C, que vai ser a pressão devido ao líquido mais a pressão da atmosfera. Beleza? Espero que tenha compreendido. E se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e se tem dúvida, deixe aí, poste também na parte de comentários e eu te respondo. No mais, aquele abraço, até o próximo encontro.